Você tá quase que literalmente perdido quando o assunto é desenhar? Você literalmente não sabe qual o primeiro passo que deve dar? E quando você tenta assistir um tutorial, os requisitos para entender o tutorial é saber desenhar? Se sim, fica aí que eu vou te dar na sua mão a faca e o queijo, para tu não começar perdido. Ok, você não sabe nada, você tá aqui e quer chegar aqui. Vamos lá, o que exatamente eu tenho que fazer? Ok, o mais claro que eu consigo, você não vai desenhar bem em pouco tempo. Se tu achou confuso, calma, que ainda não é o primeiro passo. É só uma noção. Quando você olha pros desenhos das pessoas, tu não consegue enxergar quantos erros ela cometeu para chegar ali. Cada desenho de cada pessoa tem uma história longa por trás, meses, anos, talvez décadas. Todo mundo enxerga o desenho daquela pessoa somente como arte, mas nada além disso. Mas a quantidade de erros que ela cometeu só para fazer traços diferentes tá escrito nos desenhos que ela fez durante o tempo. Todos os erros cravados em folhas de papel ou em arquivos de computador. E é aí onde estão guardados os motivos dela fazer os traços que faz. Eu quero que quando você olhe para uma arte, se pergunte quantos erros esse cara cometeu para finalmente estar ali. Outra dica valiosa que se tu fizer, tu vai me agradecer no futuro, é guarde sua arte. Teu PC tá com pouco espaço? Vai por mim, não apague essas artes. Arquivos de arte nem pesam tanto e não vale a pena. Depois que o arquivo desse for deletado, você não vai abrir ele de novo, nunca mais. E por que isso seria tão ruim? Até porque o desenho ficou ruim, não tem por que guardar. E me ouça, quando tu tiver na pior, achando que não evoluiu nada, que tá correndo em um chão de manteiga, olhe pros seus desenhos antigos e compare eles com os seus desenhos novos. Veja a diferença. Eu me arrependo muito de ter apagado muitas minhas artes antigas, e eu não quero que nenhum de vocês cometa esse erro. Além do mais, que olhar para uma arte antiga desperta um sentimento de estar presente, não na realidade, mas no passado. Olhar uma arte que tu fez antigamente faz você sentir naquele tempo. É como se você tivesse acabado de fazer a arte, mesmo que já tenha feito anos e anos. Eu queria falar também que existem muitos caminhos para seguir. O caminho que eu tô mostrando pra vocês é só um dos sei lá quanto se sabe de caminhos possíveis, ok? Com certeza não é o melhor dos caminhos, mas definitivamente também não é o pior. Mas agora é a hora da verdade. Desacelere seu peito, porque o que está atrás desse pano vai ser o primeiro passo absoluto. Então rufem os tambores e... formas básicas. Esse é o primeiro passo absoluto. As formas básicas, ou também chamadas de shapes. As formas básicas são os círculos, os quadrados, triângulos e linhas retas. No começo, você não sabe nem pegar no lápis direito ou nem usar os brushes do PC. Então, o primeiro passo são as formas. Faça formas consistentes. A única coisa que você precisa saber para desenhar absolutamente tudo que existe e que não existe também são as formas. É como eu já disse, você consegue desenhar tudo com formas básicas. Seja um humano com quadrados, círculos e cilindros, seja um carro com quadrados e cilindros, ou seja qualquer coisa. Se você sabe desenhar formas, você sabe desenhar. Mas olhando aqui nesse desenho, não me parece ter muitas formas. Como transformar formas básicas em desenho? Calma, chocolate branco. Formas sozinhas já são um avanço significativo, mas o próximo passo vai levar tudo que você conhece em 10 vezes. Perspectiva, exatamente, o terror dos artistas. Perspectiva é basicamente imaginar uma câmera e desenhar as coisas no cenário ou no personagem de acordo com a posição dessa câmera. Mas por que seria tão difícil? Bom, é que a partir do momento que a câmera não está 100% reta no seu personagem, significa que você tem que desenhar em 3D. A perspectiva nada mais é do que desenhar com 3 dimensões: a largura, a profundidade e a altura. Com essas 3 coisinhas tu forma um bagulho chamado 3D. Eu fiz muito drama ali, mas desenhar 3D é muito fácil, principalmente depois que tu já pegou o jeito. Uma atividade para treinar o 3D são chamados pontos de fuga. O que são pontos de fuga? Basicamente, pontos de fuga são as direções que a forma 3D vai se esticar. Se isso não faz sentido para você, tá tudo bem. Mas sabe que coisas em 3D se esticam sempre para uma, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 pontos de fuga. Então, um cubo 3D sempre vai se esticar para um lugar, se ele tiver só um ponto de fuga, entendeu? Com 2 pontos de fuga é diferente, com 3 pontos de fuga é diferente, com 4 pontos de fuga é diferente, ok? Então, eu vou resumir tudo mastigadinho se você não entendeu. O seu primeiro passo vai ser desenhar formas em 3D. É só isso, mas como fazer isso? Aí já não é comigo, né, chefe? Se eu for falar disso, eu vou ficar 500 anos para editar o vídeo. Mas um bom começo para as formas 3D é procurar sobre pontos de fuga e treinar bastante sobre isso. Lembre-se que isso é um dos 7 fundamentos do desenho, então não subestime ele, ok? Pronto,
você colocou seu pezinho na água e sente que tá pronto pro segundo pé entrar. Se você tem certeza que já tá na hora, bora lá. Bora pro seu segundo passo. E o seu segundo passo é cópia. Sim, a cópia. Mas calma, tu não vai aprender nada se tu só copiar um desenho sem pensar nada, sem imaginar nada. Basicamente copiar no modo automático. Se tu fizer isso, tu não vai aprender nada. Mas o que pensar enquanto copia para tu tirar de fato um conhecimento da cópia? Bom, a cópia no começo é extremamente importante, mas não do jeito errado. Se tu fizer do jeito errado, tu vai se atrasar muito. Eu já falei isso em outros vídeos. Mas quando você copia, seu desenho vai ser bem melhor do que quando você não copia. Ao menos no começo das suas artes. E quando a sua cópia é melhor que seus desenhos que tu realmente faz, o teu cérebro não tem motivo para tu desenhar. Faz muito mais motivo copiar, que é copiando o desenho sai melhor. Então tome muito cuidado com questão de cópia. Pode entrar em um poço que não vai conseguir mais sair, pelo medo do desconhecido. Ah, falando nisso, uma das coisas cruciais, mais importantes é a sua zona de conforto é uma prisão, não é algo bom. Eu quero que você a todo momento saia da zona de conforto. Mas o que exatamente é a zona de conforto? A zona de conforto é basicamente se acomodar em ser medíocre. Por exemplo, se tu só desenha cabeças, todos os seus desenhos são só cabeças, tu nem sequer faz um corpo pro personagem, tu tá em uma zona de conforto. A zona de conforto é só desenhar cabeças. E que problemas isso causa? É simples, o problema é que seus desenhos de cabeça podem ser bonitos, mas quando tu tentar desenhar um corpo, ele vai sair ridículo. E é quase certeza absoluta que tu vai se frustrar. Quase certeza absoluta que tu vai se frustrar. Jogar o teu lápis de papel longe e desistir completamente do desenho. Então a zona de conforto é muito perigosa. Mas voltando ao que eu ia falar, o que pensar enquanto copia para conseguir adquirir algum conhecimento da cópia? Bom, o que tu precisa para adquirir algum conhecimento da cópia e tentar entender os padrões. É basicamente isso. Copie várias imagens e tu vai começar a entender que tem um padrão nelas. Um caso que vejo muitos iniciantes fazendo é o famoso pescoço mais pico do mundo. Tá vendo esse pescoço aí? Ele parece errado? Pra muitos, não, mas compare com uma referência. Tem algo diferente, né? Se tu tivesse copiado essa referência pra aprender, tu já teria percebido que o pescoço precisa dessa base aí pra se manter estável. Mas muitos iniciantes não fazem a menor ideia de que isso existe. E isso existe. Então você precisa copiar consciente, copiar as coisas e guardar o que tu copiou na sua mente. Depois entender o motivo do porquê o que você copiou está naquele lugar. Vamos usar de novo o exemplo do pescoço. Suponhamos que você copiou essa parte do pescoço no seu desenho. Ok, você copiou, mas por que essa parte do pescoço é desse jeito? Então tu pode simplesmente ir no Google e pesquisar pescoço, anatomia, e tu vai ver que ele é assim porque existem músculos ali. Eu não recomendo que tu decore o nome de músculos, até porque é ridículo e tu não tá indo pra um, sei lá, concurso de medicina. Mas já que eu comecei a falar, esse músculo aí que dá forma ao pescoço é chamado de trapézio. Ele serve para estabilizar a escápula, para puxar os ombros para cima e para baixo, para mexer a cabeça para cima, entre outras utilidades. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Quis dizer para você entender o que tá copiando e não só simplesmente copiar. Isso tá errado e eu não recomendo. Com isso dito, acho que a gente já pode ir pro próximo tópico. E eu vou fazer esse vídeo ter mais de 9 minutos. Nem que eu tenha que dar o cu. E o seu terceiro passo vai ser... rufem os tambores... sombrear. Ué, mas sombrear não é algo super avançado? Mas, em verdade, vos digo que se você seguir os passos certos de aprender formas 3D, depois praticar a copiar, você tá preparado para aprender a sombrear. Mas se ainda assim você acha que não está bom ainda, por favor, sinta-se à vontade para continuar fazendo os exercícios de formas 3D e de cópia. Quanto mais tempo você treina, melhor é. Mas quando você sentir firmeza, é a hora de sair da sua zona de conforto e entrar no alto mar. Quando você sentir que a pegada no lápis ou no brush ficar assim, bora pro próximo passo, que são as sombras. As sombras é algo que eu me arrependo muito de não ter treinado quando eu tava aprendendo a desenhar. Porque por mais que o meu nível de desenho não seja tão ruim, as sombras não acompanham. Simplesmente porque eu meio que subestimava a luz e sombra. Mas as luzes e as sombras são o terceiro pilar dos 7 princípios do desenho. Então não subestime ele. Mas como aprender a sombrear? É simples. De novo, você vai usar a cópia. Mas como usar a cópia dessa vez? Então bora lá, porque eu vou te explicar certinho. Se tu aprendeu a copiar e a fazer formas bonitinho, tu já deve conseguir construir o corpo dessa garota só copiando de olho. Alerta, na maioria, se não quase todas as vezes que eu falo copiar, não estou me referindo ao tracing, que é o ato de traçar uma imagem resistente. Quando eu digo copiar, estou me referindo à cópia cega, onde você copia um objeto só com os olhos. Apesar do nome cópia cega, eu já disse que não quero que você copie cegamente. Quero que sua cabeça esteja funcionando enquanto você copia, ok? Então continua com o vídeo. Ok, você construiu o corpo da garota. E como dá pra perceber, a luz vem de baixo, certo? Então tu vai parar de olhar a referência e vai tentar
tentar fazer como tu acha que é. Se sair tudo cagado, ótimo, esse era o plano. Se sair bom, legal, mas ainda assim, eu faço o que eu vou dizer agora. Depois de fazer da forma como você acha, você vai começar a reparar qual a diferença entre o seu desenho e a imagem original. Depois de perceber os erros, você vai tentar fazer a soma de novo, lembrando que sem a referência. Se ainda saiu ruim, você vai olhar o que ficou diferente e repetir o processo. Você já deu seus 3 primeiros passinhos, que são as formas 3D, a cópia e a luz e sombra. Você já tem a base do desenho agora. Só treinando cópia, formas 3D e sombra, depois de algum tempo tu deverá ser capaz de parar de desenhar personagens palitos. Em seguida, eu quero que você treine anatomia, mas anatomia do jeito certo. Não quero que você fique igual um tonhão decorando o nome de músculos, ok? Assista esse meu vídeo que eu fiz sobre anatomia, que apesar de ser ruim, vai te explicar bem pouquinho. E esse foi o vídeo, pessoal. Até a próxima. Não, volta lá, meu amigo. Não tá esquecendo de nada? Ah, lembrei. Muito obrigado pela fanart. Foi só uma pessoa que fez, mas mesmo assim eu fiquei muito feliz. Eu não tenho personagem definido, então vocês podem escolher de qual personagem vocês irão fazer a fanart, entre esse e me enviar no Insta. Por favor, quando você for enviar no Insta, deixe claro que é sobre uma fanart no início da mensagem, porque eu ainda não atingi a onisciência pra saber o que tu tá pensando na hora de enviar a mensagem, ok? Então o Insta tá na descrição. Eu agradeço de verdade lá do fundo do meu coração a fanart, e se você quer que eu seja puxa-saco de você também por causa de uma fanart, me mande lá no Insta. Pode acontecer de eu não ver sua mensagem, porque eu não uso o Insta com muita frequência, mas se isso acontecer, me avise pelos comentários do vídeo, porque eu sou mais ativo por lá. Mas é isso, o Insta tá na descrição, vou babar hoje todo mundo que faz fanart, então tchau. Ah, eu lembrei, eu ia fazer um vídeo sobre desenhando a ideia dos inscritos, né, mas eu não fiz, porque é muito difícil, muito mais difícil do que provavelmente você imagina. Por algum motivo, fazer vídeos desse jeito são 3 vezes mais difícil pra mim, então me perdoe, majestade, não me mate.